Olá, do SEG. Vamos iniciar a nossa aula de geografia do nono ano, capítulo 6, Rússia e os países do leste, do centro e leste europeu, parte 1. Vamos falar da Rússia hoje, certo? Faz parte da Europa. Então a Rússia possui o maior território do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados. Uma pequena parte está na Europa, né, onde vive 30% da população, na pequena parte vive mais gente, né, e a maior parte fica na Ásia, certo? Na história recente do país, ela foi centro da União Soviética, né, um grande bloco socialista que dominou todo o centro-leste da Europa e uniu suas economias, políticas e histórias. Né? Então por isso que a gente fala da Rússia junto com o centro-leste europeu, né? Porque quando fazia parte da União Soviética era como se fosse um grande país só. Né? Claro que como a Rússia como centro do governo. Por isso que eles têm histórias em comum, políticas e economias. Né? Então aqui a gente tem um mapa da Rússia, né? Aqui sua localização no globo, seu grande território, maior país do mundo, certo? Aqui Moscou, sua capital, essas principais cidades, né? Todas aqui do lado europeu, né? Bem aqui passa os Montes Urais, né? Que são grandes montanhas que separam a Europa da Ásia, certo? Então as maiores cidades estão na parte europeia da Rússia, não na asiática. Certo? E aqui a gente tem umas imagens do bloco socialista europeu, né? Os países que faziam parte da União Soviética, né? Então não só a Rússia, mas Cazaquistão, Uzbequistão, Kirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Moldávia, Bulgária, Albânia, Iugoslávia, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Belarus, Ucrânia, Estônia, Letônia e Lituânia faziam parte todos da União Soviética. Vamos lá então para a formação histórica da Rússia, como ela ficou desse tamanho, né? Então a origem e unificação do país data de 1721, né? Quando o czar, imperador russo, deu início ao processo de expansão imperialista em um território de 22 milhões de quilômetros quadrados, né? Um território maior do que ele é hoje, né? Então esse czar, esse imperador, né, tinha um pequeno território e a partir desse ano ele tentou aumentar a expansão do seu território através de guerras, né? É assim que era na época. Então ele dominou o leste europeu, grande parte da Ásia, e dominou até o Alasca na América, né? Então ali, ó, finalzinho da Rússia, e fica bem perto do Alasca, né? Quando fica muito frio no inverno, tem até um caminho de gelo que pode se passar de um lugar para o outro, né? Então esse imperador russo teve seu fim após a Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Russa do Povo, né, em 1917. Vamos ver como foi isso. Tá, então aqui, esse é o território que era do imperador russo, do czar russo, certo? Então, grande parte aqui da Ásia, parte da Europa e até parte da América, aqui no Alasca, fica desse lado daqui, tá? O Alasca na América. Com uma nobreza agrícola, né, mãos no meio de produção oprimindo a exploração da população, urbana de operários e agricultores, cria uma comoção popular e organiza a organização bolchevique sobre as ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels, trazidas por Vladimir Lenin. Né? Então o que significa isso, pessoal? Né? Então a nobreza agrícola, que tinha todas as terras, né, explorava os trabalhadores agrícolas, junto com os donos de meio de produção, que são os capitalistas, donos das empresas, né, das indústrias da época, as poucas indústrias que tinha na época da Rússia, em 1917, né, oprimiu muito a população, né, um líder popular, vamos dizer assim, Vladimir Lenin, trouxe as ideias socialistas de Karl Marx, né, e uniu os trabalhadores do campo da cidade, fez uma revolução, vamos dizer assim, do povo, né, também tinha alguns caras que tinham interesse na época, né, alguns caras maiores, alguns empresários, alguns fazendeiros menores, né, também tinham interesse nessa revolução para derrubar o czar, né, criaram essa comoção, ou seja, um mal-estar com o governo para poder derrubar o governo. Né? Então, assim, com a queda do czar Nicolau II, que foi o último imperador russo, né, tem início a Revolução Russa em 1917, através de luta armada, claro, né? Armaram esses trabalhadores do campo da cidade para tentar derrubar o exército do próprio país. Então, além de lutar com a nobreza e capitalistas, os bolcheviques, né, assim que eram chamados, esse movimento popular, esse exército vermelho, porque eles eram socialistas, né? Então tem a ver com o símbolo vermelho, né, do socialismo. Ainda teve que lutar contra tropas estadunidenses, Estados Unidos, francesas, japonesas e ingleses, porque esses países eram capitalistas e não queriam que não existisse um país tão grande como a Rússia fosse um país socialista que vai de contra os ideais capitalistas, né? Mas mesmo assim resistiram e estabeleceram em 1922 o seu governo socialista, né? Só na Constituição 17 e só em 22 que conseguiu estabelecer o seu governo depois de muita luta, né? E depois de 22, em 25 eles estabeleceram o regime do Partido Único Comunista da União Soviética, finalmente, né? Então aqui está Vladimir Lenin,
É o líder dessa revolução, que depois fez muita coisa ruim, né? Mas aí está ele. E são uma representação artística do povo atrás dele, né? Seguindo seu povo, o povo seguindo ele. Então, o novo governo, de maneira autoritária, tomou posse das terras e dos meios de produção capitalistas e organizou sua economia planificada. O que significa isso? Eles planejavam tudo que era produzido na agricultura e na indústria, né, para distribuir a população e também, claro, fazer o país crescer economicamente. Né? Isso deu certo durante muito tempo. Durante os períodos de 1930, 1960, 30 anos, né, a União Soviética cresceu mais que os Estados Unidos em economia. Né? Então, durante 30 anos isso deu certo, mas é claro que o governo oprimia jornalistas, de pressão e tudo mais isso. Governo autoritário, nunca se esqueça. Em 1940, a União Soviética era considerada uma potência mundial e uma ameaça para o capitalismo. Em 1940 foi o período da Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Guerra Fria, após a Guerra Mundial, a União Soviética expandiu sua zona de influência e avançou em vários setores como armamentos, aeroespacial e tecnologia. Porém, a competição com o armamento armamentista com os Estados Unidos e a corrupção do partido levaram ao fim da União Soviética em 91. Né? Então, em 91, né, eles perderam a Guerra Fria, como tinha visto no 8º ano, né, e tiveram a Glasnost, que foi reforma política, né, o que a socialista virou capitalista, questão de governo, e a Perestroika, que é reforma econômica, né, que transformou a economia planificada numa economia de mercado. Né? Então agora não era mais tudo planejado pelo governo, e sim livre comércio do capitalismo. Tá bom? E com o fim da União Soviética surgiu o bloco capitalista SEI. Né? Então a SEI ela vai ser os países da antiga União Soviética, alguns deles, né, formar um bloco capitalista, né, um bloco econômico capitalista chamado SEI, Unidade de Estados Independentes, certo? E aqui nós temos o momento histórico de 91, né, a queda do muro de Berlim. Esse muro separava a Alemanha e o mundo, né, quando ele caiu, a União Soviética caiu junto, simbolicamente falando, certo? E aqui nós temos os países que formam a SEI atualmente, né? A maioria deles era da União Soviética, né? Só alguns que não são, certo? Junto a essa economia, tá, pessoal? Então, essa é a primeira parte da nossa aula sobre Rússia. Vamos continuar falando da Rússia e dos países do leste centro-europeu na próxima aula. Passe essa semana e até a próxima aula de geografia.